Com você, o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é de São Mateus, capítulo 13, os versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábola. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e a comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram em meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja que a parábola de hoje, ela é bastante conhecida em nosso meio. Quem medita a palavra, quem faz parte dos grupos bíblicos de reflexão, sabe que é uma parábola bem conhecida. E eu gostaria, neste dia, diante desta palavra, em observar o seguinte: de fato, muitas pessoas escutam a palavra, às vezes meditam a palavra, mas não deixa a palavra cair no coração. Quando alguma coisa contrária ao seu pensamento, ela fica brava. Observe bem, quando a gente escuta alguma coisa, a gente fica com raiva sobre a palavra, com raiva do Papa, do Bispo, dos padres, daqueles que de fato fazem a igreja caminhar. A gente ouve, mas não coloca em prática a palavra. E a gente logo é revestido não de um questionamento, de uma conversa, de um diálogo, mas espalha a semente do ódio. Às vezes, até mesmo entre os grupos, as pessoas que participam de um grupo se sente cristão de primeira classe e é contra o outro, espalhando a semente do ódio. Por isso eu pergunto primeiro para mim e depois para você: como está a minha semeadura? O que eu de fato semeio no cotidiano, no encontro com as pessoas? O dia que eu falo mal de uma pessoa, seja da igreja ou não, o dia que eu manifesto ódio a alguém que pensa o contrário, o dia em que eu uso os meios de comunicação para falar do outro, e às vezes eu recebo notícias que são fake news e eu espalho semente do ódio, semente da vingança, semente da falta de fé, da falta de comunhão. Por isso, então, o Senhor hoje nos convoca a ouvirmos a palavra, que é semente, entrar no coração e deixar produzir frutos, porque veja, ela vai produzir muitos, 60 até 100, veja que é abundante, é mais do que o que se produz, porque a semente do reino, se de fato eu a semeio, ela produz muito, em abundância, mas do mal também. Há muitas pessoas, e eu começo por mim, a pedir ao Senhor perdão pelas vezes em que eu
semeio o mal, semeio o ódio, semeio palavras contra o outro. E como que eu posso, diante do Senhor, querer e pedir, implorar a bênção, a paz e o amor, se eu não deixo isto entrar no coração, se eu semeio, se eu distribuo, se eu faço com que realmente as coisas possam chegar sempre o mal diante dos outros. Por isso, então, é importante para nós, hoje, tomarmos consciência de que a semente está semeada. Mas eu posso, também, se eu não cuidar da semente, eu posso também desanimar e abandonar tudo. Perder a mística, perder a fé, o sentido da missão e querer um Deus e uma igreja conforme eu acho e não conforme é. Por isso, então, semeie o amor, a paz e a bondade. Deus te guarde e te abençoe. Amém.